Jesus era médium, Jorge? Gostaria de saber, pois acabei de chegar de um estudo que disse que não. Com você, Jorge. Vamos lá. Jesus realizou muitos fenômenos extraordinários. Vamos pensar nos fenômenos de cura, em que Jesus curou cegos, curou aleijados, curou surdos, curou pessoas que tinham problemas de pele, curou muitas doenças. Mas ele curava como? Se ele foi médium para fazer as curas, então, se ele foi médium, tinha um espírito que fazia a cura para ele. Ele servia de instrumento e o espírito curava. Mas se eu vou pensar isso, teria que ser um espírito maior do que Jesus, né? É como se eu tivesse que ter uma entidade ainda maior do que ele para promover a cura, o que não parece razoável. Então, os fenômenos de cura que Jesus realizou, a gente pode concluir que ele mesmo era o agente da cura. Então, se ele era o agente, ele não era o médium, ele era o agente. Então, os fenômenos de cura que Jesus promoveu eram fenômenos anímicos. O próprio Espírito encarnado, no caso de Jesus, emitia de si as energias que curavam as pessoas. Então, para as curas, não, ele não era médium. Vamos colocar aqui. Ele tem um fenômeno de dupla vista, no qual ele vê Natanael debaixo de uma figueira. Diz, não é isso, Natanael está debaixo da figueira? Então, aí eu tenho um fenômeno, só que dupla vista também não é mediunidade, é fenômeno anímico, porque é o próprio espírito encarnado, é o próprio médium que se desdobra, vai lá, enxerga e volta. Então, nos fenômenos de dupla vista, não, ele não deve ter sido médium. O fenômeno de dupla vista é uma potencialidade do espírito, então é anímico, não é mediúnico. Isso também não dá. Isso aí não foi. E nos momentos em que ele conversava com as entidades incorporadas, em que ele dizia para os possessos, os chamados endemoninhados, que através da mediunidade se manifestavam pelas pessoas, ele conversava. Não estaria Jesus vendo espíritos em torno das pessoas? Se ele via espíritos em torno das pessoas, aí ele era médium. Ele via espíritos. Quando acalmou a tempestade, ele não repreendeu os ventos, ele certamente se comunicou com as entidades que comandavam esse tipo de situação. Aí podemos dizer que nesse fenômeno aí era mediúnico. Só que isso não está expressamente colocado no texto bíblico, que ele teria conversado com os espíritos. Quando ele conversa sempre com um médium. Não aparece ele conversando com um espírito. Não aparece. Nos fenômenos que acontece a voz direta, esse é o meu filho amado, no qual me comprazo, ele nunca está sozinho. Uma hora ele está com João, que pode ser o médium de materialização, de pneumatofonia, e no outro é na transfiguração, que ele também está com os discípulos. Então não dá para dizer que era ele o médium ou os outros eram, a gente não tem essa garantia. Então não dá para a gente dizer isso com exatidão. Ele pode ter sido médium nos fenômenos de cura? Não. Nos fenômenos de cura, ele não era médium, ele executava diretamente a cura. Ele pode ter sido médium nos fenômenos em que ele conversava com as entidades? Pode ter sido ali. Pode conversar só com o encarnado, sem estar diretamente, ou não. Então, aqui abre um precedente de que ele possa ter sido, sim, médium nessas circunstâncias. Mas no livro A Gênese, quando Kardec trata sobre a mediunidade de Jesus, ele cria um momento no qual ele define que Jesus, por uma definição de Kardec, seria médium de Deus. É uma definição que Kardec coloca no livro A Gênese. Se ele tiver que ser médium, ele é o médium de Deus para os homens, porque os fenômenos ele produzia de si mesmo. Aí a Laisa pergunta aqui se ele não conversou com Elias. Conversou, mas ele estava materializado. Então, quando eu converso com um espírito materializado, eu não preciso ser médium.
O espírito está materializado, eu converso com ele. Até eu, que não tenho mediunidade, converso com o espírito materializado. Porque ele está materializado, eu converso com ele. A questão de conversar com os que não estão materializados é que pode caracterizar uma mediunidade. Então, aqui, nessa circunstância, tomando a nomenclatura de Kardec, ele teria sido um médium de Deus. E olhando objetivamente para os fenômenos produzidos, ele deve ter sido o grande verdadeiro agente. Então, como ele não era intermediário dos espíritos, não pode ter sido médium dos espíritos, assim, médium de Deus.